Meu nome é Milton Atum, eu nasci em Manaus, morei em Brasília, morei em São Paulo na década de 70, morei na Europa, moro há 11 anos em São Paulo. Antes de começar um livro, eu tenho que ter a estrutura dele na minha cabeça. Quer dizer, alguma coisa, vamos dizer, da arquitetura desse romance tem que estar mais ou menos armada. Por exemplo, os conflitos principais, a questão principal da narrativa, alguns personagens, a concepção de alguns personagens. Então, sem isso eu não começo a escrever, eu não consigo começar a escrever. Eu geralmente devo escrever a primeira e a última página, para eu saber mais ou menos como eu começo e como eu termino aquilo que eu quero escrever. O resto, ou seja, quase tudo, as outras 250 páginas ficam para depois. Ficam, vamos dizer, são desenvolvidas, escritas no processo, que pode durar anos, pode durar 5 anos, 4 anos. Então, isso aconteceu com praticamente todos os meus romances, que não são muitos, mas um Relato de um Certo Oriente foi assim, o Dois Irmãos também, o Cinzas do Norte. O Órfãos do Eldorado foi um pouco diferente porque era um livro por encomenda, feito por encomenda, e eu já sabia mais ou menos a história que eu ia contar. Porque eu ouvi essa história do meu avô quando eu era criança, quando eu era jovem. Então, ele já estava mais ou menos armado na minha cabeça. Foi só sentar e descobrir que tipo de narrador eu ia usar. Agora, eu trabalho, vamos dizer, como um religioso ou um militar. Eu acordo cedo, eu começo a trabalhar entre 7 e 8 da manhã, vou até 1 hora da tarde. Eu almoço e à tarde eu continuo a escrever ou a ler, né? Então eu cumpro horários que nem um bom funcionário público. Então eu acredito na disciplina. Há dias que eu não estou inspirado, que eu escrevo muito pouco, mas eu sempre tenho que escrever crônicas para o Caderno 2, para outros jornais, e aí quando não estou inspirado para escrever ficção, eu escrevo minhas pequenas ficções, que são as crônicas.